Então, isso foi repassar um pouco, né, sobre as duas técnicas. Agora nós vamos avançar especialmente no aspecto da motivação, né? Então, eu não consegui mandar a aula da terça-feira, nem o texto sobre a sabedoria das paisagens mentais, né? É, mas eu vou explicar hoje e aí eu vou mandar, espero esse fim de semana mandar para vocês o, as duas aulas. É, a sabedoria das paisagens mentais, é, ela fala especialmente sobre a motivação. Então, como se tivesse níveis de motivação, né? Então, é, a motivação ela vai ser a força propulsora da nossa prática e mais do que isso, a motivação, ela se a gente pegar o Octuple Nobre Caminho, que são os ensinamentos do Buda, que onde ele vai descrever o caminho, né? Então tem as quatro novas verdades. Eu vou falar rapidamente aqui, sem entrar em muitos detalhes. Mas a primeira nova verdade, quando o Buda atinge a iluminação, ele fala sobre as quatro novas verdades. Então ele fala assim, como é que ele pode ajudar os seres? Então ele enuncia quatro grandes verdades, né? Ou seja, quatro grandes conselhos para nós, assim, para um caminho, para que a pessoa também pudesse acessar esse estado de lucidez, esse estado de Buda que ele acessou. Então ele fala assim, olha, existe o sofrimento. Aí a gente fala, acho que sim, né? Eu, de vez em quando eu sofro, fico com raiva, eu fico ansioso. Então, realmente, o Buda tinha razão. A segunda nova verdade tem as causas do sofrimento. Aí, qual que é a causa? O Buda ele apontou a causa. Ele falou assim, olha, toda vez que eu tomar como fonte de felicidade, segurança, toda vez que eu me apoiar, usar como referencial coisas que são impermanentes, a coisa vai dar ruim. Porque eu estou tomando algo como base para minha mente, para minha felicidade, para minha segurança, que é impermanente. Ou seja, quando aquilo flutuar, porque já é da natureza daquilo ser impermanente, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. Aí, ele não diz que o problema é externo. O que ele está apontando? Ele está falando que é uma causa interna. É claro que a pessoa nessa hora ela protesta. Tá bom, mas então a pessoa roubou meu carro e o problema, eu que sou o culpado ainda de sofrer? A pessoa roubou meu carro. E agora você está dizendo que o culpado sou eu do sofrimento? Pois é, estou dizendo isso mesmo. Mas foi o ladrão que roubou o meu carro. Ele que é o culpado pelo meu sofrimento. Mas, mas o teu sofrimento é o quê? É o apego ao carro. Esse é o ponto. Porque você não é o único a ser roubado o carro. Então, muitas pessoas. Você não fez seguro? Puxa vida, que pena. Ah, mas eu fiz seguro, mas mesmo assim é uma dor de cabeça. Ah, mas é assim mesmo, a vida é assim. As pessoas batem o carro, é melhor que roubaram. Você não bateu, tá tudo bem, você tá com saúde, você tá, né? Você consegue fazer as coisas ainda, que maravilha. Ah, não, olhando desse jeito eu até melhorei agora. Obrigado que você falou isso. Foi só um roubo. Entende? Mas é assim, apego ao carro é o que produz o sofrimento, é isso que o Buda vai dizer. Se eu, mas então pode roubar o carro? Não, dá problema, tudo, mas o ponto é como eu lido com a situação, porque carro é impermanente. É ou não é? É real isso, né? Não vai durar para sempre. Carro quebra, né? Acontece um monte de coisa. Tá, ele ajuda, mas ele não é a fonte de felicidade nem de segurança, porque ele é impermanente. Mas a gente não percebe isso. A gente começa a transferir para o carro como se ele fosse algo permanente, que não pode acontecer nada com ele. Mas vai acontecer. Fura pneu, bate, essas coisas todas. Ah, não é praga? Não, não é praga. Não estou desejando para ninguém. Mas acontece. Acontece por quê? Porque é impermanente. O permanente nós falamos depois, né? Vamos primeiro identificar os,
os impermanentes. Então, a gente entende que o impermanente tomar como fonte de felicidade e segurança o que é impermanente é fonte de sofrimento. Então, e o Buda acusou que a causa era interna. E aí a gente tá, tudo bem, a gente meio que engole assim, tal, vamos olhar, vamos continuar olhando. Meio que a gente não desce muito, mas fica aquela coisa meio engasgada já. Já ficamos com meio que uma pulga atrás da orelha. Puxa vida, então quer dizer que o problema é minha mente? É, é isso que o Buda está dizendo, o problema é a nossa mente. Não vou poupar vocês, né? É isso mesmo. O problema está na mente. Ah, tá. Então, e aí o Buda fala assim, mas eu posso cessar a experiência do sofrimento. Então, a primeira, na verdade, tem o sofrimento, a segunda é a causa, a terceira eu posso cessar a experiência do sofrimento. Ah, é? Opa! Quer dizer que eu vou deixar de sofrer quando roubar meu carro? Opa, isso me interessou. Como assim? Né? Como é que eu faço para. Então, aí é que tá. O que, que vai acontecer? O Buda vai falar, cessar a experiência, eu tenho que. Aí o Lama dá uma dica, né? Tem que mudar a paisagem. Mudar a paisagem sutil da mente. Mudar da onde eu estou olhando. Ou seja, tem que mudar o referencial. Eu não posso tomar refúgio no que é impermanente. Aí o Buda está apontando. Então, eu tenho que mudar o referencial. Só que a gente nem percebe o referencial. A gente simplesmente assume o referencial, porque a gente está nesse referencial. Então, por isso que a gente tem que praticar. Aí começa a quarta nova verdade, que é o caminho. E aí adivinha, o caminho, vocês pensam, é só 4 coisas, eu vou decorar. Não, aí o caminho divide em 8 etapas. Aí cria É, se você gosta de matemática, você está no lugar certo, né? O budismo é cheio de números, 4 novas verdades, mas na quarta nova verdade tem o octuple nobre caminho. E aí tem 8 passos. Então eu estou falando isso por quê? Porque o primeiro passo, ou seja, e aí é que aqui no budismo a gente vai dizer que o caminho espiritual começa na quarta nova verdade. O primeiro passo é como se eu desse o primeiro passo no caminho espiritual. O primeiro passo no óctuple nobre caminho. Ou seja, as 3 primeiras nobres verdades é só para a pessoa cansar do samsara. Ou seja, ela assim, não, eu não quero mais tomar referencial nas coisas impermanentes. Então aí eu faço, pô, eu entendi, essa é a causa do sofrimento, então agora como é que eu dou o primeiro passo? Motivação. Então, a motivação é uma troca do referencial. Mas às vezes eu falo ela, mas eu falo ela cognitivamente. Eu não realmente sinto aquela motivação. E esse é o ponto. Quando eu sentir essa motivação, ela fizer sentido para mim, realmente na minha vida, ser verdadeiro, estou falando aquilo com convicção, porque eu analisei e eu vi, faz sentido, e aquilo muda a minha mente, então é que eu estou dentro do caminho. A motivação budista ela é uma ampliação da consciência. A motivação ela vai dizer explicitamente, né, é como fazer um voto que a partir de agora eu vou trazer benefício a todos os seres, eu inclusive, tá? Você não está fora, mas você não é o ponto principal. Você vai beneficiar os seres. Isso pode parecer para a pessoa num primeiro momento é que ela fica ela ser mais boazinha com os outros. Mas não é. Não é ser bonzinho, né? E aí tem muitas pessoas que protestam. Tá, mas eu sou bonzinho com todo mundo, mas tem muita gente que me atira pedra. E aí, como é que eu faço? E a vida é difícil. Esse papo é bonito aí, mas eu queria ver você fazer isso aqui no meu trabalho. Aqui o pessoal é fogo, não é fácil não. Então, vocês vejam, eu já ouvi muitas coisas, né, durante os anos que eu dei esse curso. Então, eu já vou dando
as reclamações que eu ouvi e eu justifico, né? E veja, a noção que a gente já conversou um pouquinho aqui de interdependência, ela é muito profunda. Se eu parar para analisar, né, que no meu pratinho de almoço hoje tinham muitos seres que estão sustentando a minha vida, de verdade, né? Se no caso hoje, alguns seres comprometeram a própria vida, né? Então, hoje eu comi carne. Mas mesmo que eu comesse só salada, também alguns animais sacrificaram a sua vida, alguns insetos morreram na lavoura, né, para ser plantado. Então é meio difícil não impactar a vida de outros seres quando a gente não se alimenta. A gente também recebeu a ajuda do sol, da terra, do trabalhador rural, do trator. Aí o trator tem pneu, tem combustível, tem metal. Quem construiu o trator, onde o trator rodou, e os dinossauros que forneceram para o combustível, ou seja, todos os seres tiveram naquele pratinho de comida. E aquele pratinho de comida expressa algo muito precioso, uma capacidade de muitos seres de estarem ali apoiando a nossa subsistência. Não quer dizer que nós fizeram tudo para mim, puxa, muito obrigado. Nossa, como é que eles sabem que eu sou tão importante? Não, não é isso. A gente recebe esse presente e aí é como se fosse uma energia. E aí o que eu faço? Essa energia é minha? Não, essa energia eu vou retribuir da melhor forma que eu puder com a minha ação. E a minha ação, né, eu vou fazer o meu melhor. Como é que eu, com o que eu faço, com o meu trabalho, com o que eu, com a minha vida. Né? Se não for naquele momento, eu vou tentar fazer o melhor com o meu motivo de olhar para todos os seres o mais amplo que eu puder. Se eu puder ajudar as pessoas que estão do meu lado, ótimo. Se eu puder ajudar os seres, ótimo. Se eu puder não prejudicar os seres, melhor. Né? Se eu posso beneficiar, melhor ainda. Então aí a gente vê os níveis de motivação. Então, pode ser que eu esteja motivado, por exemplo, a só livrar a minha cara, o que já está bom. Né? Então eu estou fazendo uma motivação bem autocentrada. Não, eu estou muito mal, eu preciso melhorar. Quando eu tiver melhor, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas agora não dá. Mas eu estou tentando melhorar. Então tá. Então eu estou com uma motivação autocentrada. Tá bem, ela funciona. Mas a pessoa está buscando melhorar. Então isso já é melhor. Tem gente que está querendo prejudicar os outros seres. Essa pessoa está doente, ela está mal, né? Então a gente já reza por ela, né? A gente não vai nem estar contra ela, a gente já vai estar rezando. Ela fala assim, essa pessoa não está bem. Mas a pessoa que está tentando melhorar, ela já está numa situação melhor. Ela não está no reino dos infernos. Ela não está agredindo os outros seres, né? Ela está tentando se melhorar. Ela tenta ficar na dela, né? Mas ela tá. Isso é um nível de motivação. Agora, quando eu começo a alcançar um nível que eu começo a incluir os outros seres, eu quero me melhorar, porque também assim eu posso oferecer uma energia melhor, e eu já estou tentando fazer alguma coisa, e aí eu uso as duas coisas, eu me melhoro e eu ajudo, eu melhoro e ajudo, eu não fico preso que eu vou ter que estar perfeito, não. Então esse é um segundo nível de motivação, é uma motivação já que onde eu incluo os outros seres. O melhor, a motivação mais pura é já reconhecer que todos os seres são super interdependentes. Nós não estamos separados. Não tem diferença entre nós e os outros, o que já é um pouco mais completo e um pouco mais se tornar natural na nossa ação. Eu não preciso pensar, eu já ajo assim, então esse é um nível que a gente vai chamar de bodhicitta absoluta. Então, essa palavra no budismo, bodhicitta, é esse voto de trazer benefícios. Então, já é a motivação média. Então, no nosso curso, o que nós vamos introduzir é essa motivação média, tá bem? E
ao repetir a motivação média, nós vamos chegando na motivação mais alta. Então, a gente não está motivado só de se melhorar. A gente está motivado a se melhorar também para beneficiar os outros seres. É essa dupla motivação. Porque a gente já inclui os outros seres. Ah, mas isso é difícil para mim? Não é difícil. Não pense assim. Sim, você tem alguém aí do seu lado que você pode ser que a gente brigue com a mãe, com os filhos, tudo, mas a gente quer ajudar eles, né? Talvez a gente não saiba como, né? O marido, a esposa, né? A gente quer ajudar. Os filhos, especialmente, a gente quer ajudar. Aí a gente começa com alguém, o gatinho, o cachorro, né? A gente quer ajudar. Então, como que eu posso ajudar se eu estiver perturbado? Então, não, eu estou treinando, ficando mais pacífico, mais amoroso, mais com clareza na mente, menos responsivo, menos reativo. Aí eu começo a olhar para aquilo. Então, essa motivação vai ser a mola propulsora. E, inclusive, nós vamos começar a recitar na nossa prática uma motivação, né? A intenção principal ao praticarmos. Vocês vejam, a intenção principal ao praticarmos é a nossa aspiração de superarmos o nosso próprio sofrimento. Então, nessa hora, a gente deveria falar assim: eu tenho algum sofrimento? Vocês têm algum aí? Tem? Se não tiver, eu empresto. Tá com dificuldade de achar, me fala que eu já, né? Né? Então a gente tem, né? Então tem alguns sofrimentos. A gente pode olhar para as nossas emoções de raiva, de irritação, a gente de ansiedade, de mágoas. A gente olha para essas coisas, não, então a gente tem sofrimento. Tudo bem. A gente estamos juntos, todo mundo tem. A gente pode achar assim, se aquele tipo de pensamento, se as pessoas aqui desse grupo soubessem o que eu já passei, a gente se sente único como a pessoa mais sofredora do mundo. Gente, é assim, estamos todo mundo no mesmo barco. Se a gente fosse olhar mesmo, cada um tem uma história terrível, né? Então a gente sabe que não é fácil, né? Então, não se sinta o pior dos seres com o maior sofrimento, mas também não quer dizer que a gente menospreze o sofrimento alheio, né? Então a gente começa a olhar que tem realmente não só o meu sofrimento, os outros seres também estão com dificuldades. Eles também não sabem lidar com as emoções, eles também não sabem, né, se equilibrar. E quando alguma coisa do externo acontece, eles também se desequilibram e também piram na batatinha. Então, nós estamos juntos no processo. Então, aí a gente fala assim, não, realmente, eu estou aqui e aí eu preciso ajudar esses seres. Então, eu estou me melhorando e estou tentando olhar como eu ajudo os outros seres. E como eu ajudo também, porque eu estou me ajudando, né? Porque eu estou fazendo isso e já estou me ajudando. Então, é sempre junto, nunca separado. Nunca tem essa coisa assim, eu vou me trabalhar sozinho e tal, e depois então eu vou fazer alguma coisa. Só no caso quando a gente entra em retiro, aí a gente, mesmo assim, às vezes tem alguém no retiro junto e a gente acaba tendo que apoiar as pessoas que estão em retiro, então a gente está ali junto mais ainda. Então, a intenção principal ao praticar é a nossa aspiração de superarmos o nosso próprio sofrimento. E, ao mesmo tempo, contribuirmos para o alívio do sofrimento de todos os demais seres. Então, a intenção principal ao praticar. Então, isso a gente vai repetir a cada prática. Em vez de eu falar qual é o motivo, eu recito isso antes, mas eu deveria refletir sobre essas palavras, com muito detalhe. A intenção principal ao praticar é eu superar o meu próprio sofrimento. Então, eu vejo as coisas que eu quero superar. Olha para as coisas que você quer superar. Enuncia elas para você mesmo. E aí, o que eu quero superar? Eu quero superar a raiva? Quero superar a ansiedade? Né? Quero superar alguns tipos de comportamento agressivo que eu tenho? O que eu quero? Eu quero superar a competição? Né? O que eu quero superar? E, ao mesmo tempo, contribuir para o alívio do sofrimento. Eu vejo essas outras pessoas em sofrimento? Ou eu nem olho para elas?
Eu estou vendo elas em dificuldade de verdade? Estou olhando para elas e vendo elas em dificuldade? Aí eu posso, nossa, como é que eu ajudo ela? Passa isso pela minha cabeça? Então, se eu tenho que ter aspiração, então eu tenho que olhar e ver as pessoas, elas na situação delas. Me colocar no lugar delas e ver, ah, não está fácil para ela também. Não estamos dizendo que a nossa vida está fácil ou está difícil, nós estamos sendo capazes de se colocar no lugar do outro. Se esquecemos um pouquinho de nós mesmos e nos colocamos. Então aí a motivação começa a funcionar. A intenção principal ao praticar é a minha aspiração de superar o meu próprio sofrimento e, ao mesmo tempo, contribuir para o alívio do sofrimento dos demais seres. Aí tem uma confissão. Na condição em que estamos, isso não nos é possível. Então a gente já dá uma confessada, não estou conseguindo. Ou nos é possível em escala limitada. Não, um pouquinho estou conseguindo. Ótimo, maravilha. Então a gente confessa, né? Então, então aí a gente vai prometer que vai praticar de forma diligente para atingir os resultados da prática. Então a gente recita. Então a gente faz essa promessa para nós mesmos. Então, a partir de agora eu vou fazer o meu melhor, vou praticar diligentemente de forma a atingir os benefícios da prática. Eu faço um voto, né? Então é uma recitação, é uma recitação curta que nós fazemos. Vejam, não tem nenhuma palavra budista. Então, se você não é budista, não tem nenhum problema recitar essa prece, né? E aí você vai entender esse significado. Tem mais uma coisa que depois, em outro momento, eu vou explicar, mas não vai ser hoje, que a gente faz também pré-prática, que é como uma preparação antes do início da prática, né? Normalmente, quem aqui é, é, acho que só a Lírio não conhece, talvez a Tatiana não conheça, né? A gente recita algumas coisas no budismo, né? A Vera já ouviu, o Paulo, a Ellen, o Bruno com certeza. Então a gente recita a prece sete linhas e refúgio. Mas como esse é um curso que a gente faz não voltado, né, para a prática budista exclusivamente, as pessoas podem ter outras tradições e fazerem a prática. Vejam, essa prece não tem nada, nenhuma palavra. Não que a gente seja contra ter as palavras budistas, mas é porque para que se torne mais universal, assim, a gente não precisa, né? Então eu ensino aqui de forma universal. Né? Ou seja, a pessoa pode fazer a prática dentro da tradição dela, se ela é espírita, se ela é católica, se ela é evangélica, ela pode meditar lembrando disso, estabelecendo claramente qual é o motivo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, tem o texto da motivação, que é da sabedoria das paisagens, ou seja, a motivação é uma coisa que a gente sempre volta, a gente está purificando ela, a gente vai clareando ela. Ela é o primeiro passo no caminho espiritual, ela é o que muda a nossa mente, ela é o catalisador da transformação da mente. Mas, às vezes, a gente só repete aquilo e não mudou. Tá, eu entendi, mas chega na hora, roubaram o carro e eu começo a xingar o ladrão e começo a sofrer e tal. Por quê? Porque a minha motivação tá, né, a minha mente está grudada lá naquela estrutura que do carro depende a minha felicidade. E é isso. E tá bom. Não vai, a gente vai ter que ter clareza desse processo e aos poucos nós vamos mudando isso. Espero que enquanto a gente não tenha mudado, ninguém tenha nenhum problema com o carro. Até lá, né? Se você não tiver carro, é melhor ainda, né? Porque aí você não está arriscado. Tá bem, Eu queridos? só sofro de bicicleta só, de carro não. Tá bom, queridos. Obrigado pela atenção. Ficamos por aqui hoje. Boa Boa noite. noite, Boa até a noite. próxima. Tchau.